Why do you want this job? Então, por que você quer esse emprego? Ah, porque eu quero. Isso não é resposta. Né? Você tem que ter um motivo, né? Um motivo forte. Gente, o que eu tô falando aqui vale tanto para inglês quanto para português. Porque às vezes a gente. Foi aquilo que eu falei ontem. A gente considera que é em português, na hora eu respondo. Não tem isso, gente. Tem que ter preparação, tá? A nossa cabeça de brasileiro falta muito pra gente prevenção, preparação, sabe? Então, assim, a gente espera ficar doente para ir no médico. A gente espera chamar a entrevista para a gente se preparar. Não, mas eu tenho, gente, mas eu creio no mundo diferente. Eu tenho alunos que, assim, que me contrataram para começar a preparar para a entrevista de inglês, para tipo assim, mas quando que é a sua entrevista? Não, eu ainda não tenho a entrevista, mas eu vou ter, sabe? Então, porque eu tenho, a maioria das pessoas que me procuram é assim, minha entrevista vai ser semana que vem. Quando não é no dia seguinte, viu, gente? Aí não dá para fazer milagre, porque eu sou teacher, não sou milagreira, né? Mas tem que ter um tempo de preparação. E eu tenho, quando partida, eu tenho alunos que estão se preparando há um tempo, entendeu? Já fizeram entrevistas, estão procurando aquele dream job e estão se preparando, né? E tá tudo bem com isso, e tá certo, é preparação. What are your strengths? Quais são as suas forças, né? What are your strengths? Essa sim eu acho bem desafiadora, viu, gente? Porque falar da gente nesse sentido, porque quando eu falei tell me about yourself, não necessariamente você vai falar de qualidades ou defeitos, né? Você vai falar da sua parte profissional, onde você trabalhou, quanto tempo, onde você trabalhou antes, coisas relevantes, números, tá? No Tell Me About Yourself, gente, é legal você falar de resultados, né? Mas aí é outra parte. Aqui é mais específico, né? Como que eu vou falar de mim, né? Uma coisa que eu sou forte, né? E falta, que essa é a parte que eu mais trabalho, porque falta vocabulário nessa parte, né? A gente fica, como que eu vou falar aquilo? Como que eu vou falar aquilo outro? Então, imagina se você não se prepara, né? Aí a coisa desanda, como o povo fala, né? What are your weaknesses? Se já é difícil falar, né? Se é um desafio falar das forças, imagina falar de fraquezas. Mas, gente, ninguém é perfeito. Então, você tem que achar aí alguma coisa que você possa falar que não afete a entrevista. E dica, quando eu falo de uma weaknesses, bom, primeiro, gente, uma dica que eu dou nos meus processos de coaching. Para 3, porque isso é cientificamente, isso é um estudo. Para 3 forças suas, você pode falar um defeito, tá? Então, se vira aí, você tem que ter 3 forças para um defeito, ok? Porque a gente também tem a mania de lascar o pau no defeito. Mas veja o que você tem de fraqueza. Não vamos falar defeito, vamos falar fraqueza, porque fraqueza ela pode ser melhorada. Então, o que você tem de fraqueza e que não afeta a entrevista que você vai falar, o emprego que você está pleiteando, né? Então, esses dias eu estava lendo uma coisa a respeito de entrevista. O cara estava falando que ele foi fazer entrevista com um rapaz e o rapaz, assim, a vaga tinha a ver com tecnologia, você tinha que ser inovador, tal. E o cara já chegou falando assim, olha que inocência, né? Eu vou considerar que é uma inocência. Já chegou falando assim, porque eu não gosto dessas coisas assim de muito assim de internet, de coisa nova, tal, ficar ligado em aplicativo, não sei o que lá, né, tal. O cara já dispensou ele ali. O cara na hora já falou assim, não, então tá tudo bem, obrigado. Mas você. Não, tudo bem, obrigado. Por quê? Porque, meu, a vaga pede aquilo. Aí a sua fraqueza é que você não é bom em internet. Aí você fala pro cara, o cara te corta na hora, né? E às vezes as pessoas agem nessa inocência. Eu quero crer que é uma inocência, gente. Quero crer que é uma inocência. Então, vá preparado. Qual que é a sua fraqueza? Como que você está trabalhando ela? Então, a dica é como que você está trabalhando essa fraqueza, né? Sei lá, I'm perfectionist, but I am developing new ways to
To do things, to do my best, but not expect that I will be perfect. Né? Então, a gente pode falar de uma coisa que, entre aspas, parece ruim, mas a gente fala como que a gente está trabalhando isso. Até do inglês, né? Mas não vou sair falando I don't speak English, né? Pelo amor de Deus. Você fala isso, eu desmaio na entrevista. Se você vai falar do inglês, você vai falar I'm an intermediate level. I can read and write very well, but the listening and speaking, I'm practicing more, I'm taking some classes. Então, você fala do seu nível de inglês, você pode até mencionar, né? Porque é como se fosse uma fraqueza, né? Eu tô estudando mais listening e speaking, mas eu tô estudando, eu tô me movendo, então isso que é importante, tá? Então, guarda isso aí para você. Outras perguntas delicadas, né? Why should I hire you? E as pessoas perguntam muito, né? Por que eu devo te contratar? Why should I hire you? Por que eu devo te contratar e não contratar os outros? Né? Você precisa estar com argumentos fortes, né? Where do you see yourself in 5 years? Lembra que eu falei para vocês das questões de hard skills, soft skills? Hard skills, gente, a pessoa ou ela não testa, ela vê pela parte, né, da prática que você tem, ou você vai passar por uma outra coisa, algum tipo de teste técnico, né? Mas aqui, por exemplo, where do you see yourself in 5 years? Eles estão, hello, Ju, how are you? Na parte técnica, quando eles te perguntam where do you see yourself in 5 years, o que eles querem saber? Isso aí, gente, soft skills, quer saber os seus sonhos, quer saber as suas ambições, as suas aspirações, até mesmo com aquele emprego que você nem começou ainda. Então, eles querem saber se você está se você está engajado naquilo, se você tem quais são os seus planos, sabe? Então, e nisso daí, gente, já pontua para soft skills, né? What do you consider? Ai, faltou um O aqui. What do you consider your biggest professional achievement? O que você considera o seu maior achievement? A sua maior conquista, né? Achievement. Então, qual a sua maior conquista profissionalmente? Então, eu vou numa entrevista, gente, eu tenho que pensar qual que é a minha maior conquista, né? Eu tenho alunos de vendas. Então, as maiores conquistas são prêmios em vendas. Aqui eu enfatizo o prêmio, a porcentagem, o crescimento. Então, assim, é importante a gente mostrar tudo isso numa entrevista, né? Então, você tem que pensar, percebe? Então, qual foi a sua maior conquista? Não é verdade? Tá fazendo sentido isso para vocês, gente? Você já tem tudo isso na sua cabeça? Tô falando coisa que você já sabia? Fala para mim. Ou isso tudo é novo? Agora, vamos continuar então. Então, eu tenho as outras important questions in job interviews. Muitas vezes, tem empresas que tá numa linha mais tradicional, vai perguntar strengths, né, e weaknesses. Mas tem empresas que vão testar a sua soft skill de outra forma. Gente, olha que saia justa isso. A pessoa pergunta, tell me about the last time. Nossa, eu tô com fome, né? Tô engolindo as letras. Tell me about the last time a coworker got angry with you. What happened? Gente, olha que saia justa. Não é uma saia justa? Vou colocar aqui, ó. A Rosiane colocou, sim, tá fazendo sentido. Que bom, Rô. E espero que seja útil para sua próxima entrevista, que vai ser em breve. Gente, uma super saia justa. A pessoa falar, me fala da última vez que um funcionário ficou nervoso com você. O que aconteceu? Gente, eu preciso estar preparado para essa saia justa. Porque como é que eu vou descrever uma coisa dessa?
Eu não posso lavar a roupa suja. Não posso lavar a roupa suja. E ainda mais se eu for fazer em inglês. Então você percebe que a preparação, gente, eu tô falando parecendo uma chata, mas a preparação é tudo. Você precisa se preparar para a entrevista. Aqui, quando é parte de escola, né, é exatamente esse tipo de pergunta que ele faz. Então você percebe que tem um padrão, né? A entrevista tem um padrão. E aí o que acontece? Quando é escola, eles perguntam assim: qual foi a última vez que um pai ficou nervoso com você? O que aconteceu? Como você reagiu? Então, aí, gente, já é o teste de soft skills. Então, é uma saia muito justa. É uma saia muito justa. Outra saia justa, aqui é a página da saia justa. Why do you want to leave your current job? Por que você quer deixar seu emprego atual? É outra saia justa. Ou então, se você já saiu, eles perguntarem por que você deixou o seu emprego anterior. Gente, é coisa que você tem que ir preparado. Se você não vai preparar, como é que você vai responder um negócio desse? E ainda mais em inglês. Gente, eu preparei também já professores para a entrevista. A gente escreve tudo. Porque lembra que eu falei escrever? A mão é cognitivo, porque você grava mais. A gente escreve tudo, gente. Bel, será que ele vai me perguntar isso? Não sei, mas fazendo aquele apanhado, né? É igual signo, né? O povo não faz um estudo dos signos. E aí depois você olha para o signo e fala assim, nossa, sou eu. Mas não é que é você. Eles estudam todas as pessoas que são de Áries. E as pessoas de Áries têm essas características, é uma coincidência. E aí eles estudam tudo isso e depois você olha e fala, nossa, vão comigo. É igual a entrevista. Você vai estudar várias entrevistas, né? E essas são as perguntas que mais se fazem. Aí tá aí alguém participando aqui falando que é exatamente a pergunta que eles fazem. Então, pode ser que faz uma, faz outra, mas você já está preparada. Lembra que eu te falei? Isso aqui faz parte da simulação, que eu falei ontem, faz parte do seu ensaio mental. Por quê? Porque quando eu tenho mais conhecimento, eu tenho mais confiança. Então, quanto mais eu explorar o que pode aparecer numa entrevista, mais tranquilo, mais confiante eu vou me apresentar. What questions do you have for me? Gente, essa também é uma saia justa, porque o entrevistador pode perguntar para você, ele pode querer saber de você, querer que você faça perguntas, né? E será que eu pergunto do salário? Será que eu pergunto, né? Eu sugiro que você faça perguntas que sejam seguras, né? Perguntas seguras, né? Do tipo, qual é o plano de carreira, né? O que você espera de mim daqui 3 meses, sabe? Então, assim, o que a empresa espera. Então, você ir preparado com algumas perguntas que sejam seguras, mais seguras, né? Agora, tem gente que dá espaço para isso, né? Tem entrevistador que dá espaço para falar de salário, né? Mas faça perguntas que sejam mais seguras.